alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice que nós produzimos sempre quando entendemos que há algum tema correlato ao tema do trimestre que pode ser usado pelos irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical em cultos de ensino ou em outras reuniões, como um complemento pelo tema que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Longe de dizermos que há insuficiência no estudo do trimestre, conforme o comentarista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que nesse trimestre, como sempre, abarcou o assunto do Sermão do Monte, que é o que nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2022, com muita proficiência, com muita graça, com muita unção de Deus. Mas, às vezes, um ou outro tema paralelo ou complementar pode ser explorado. E nós já fizemos um apêndice com os irmãos a respeito dos ais do Sermão da Planície, que é um outro sermão que tem praticamente os mesmos assuntos do Sermão do Monte. E como no Sermão da Planície nós tínhamos os ais que faltam no Sermão do Monte, entendemos que seria oportuno estudá-los. E agora, neste segundo apêndice, nós vamos falar sobre o tema circuncisão e sábado, os grandes ausentes do Sermão do Monte. Veja que nós estamos tratando de dois temas que não foram tratados no Sermão do Monte, mas que são dois assuntos que merecem ser aqui abordados, ainda que de forma sucinta, justamente porque não estavam no Sermão do Monte. Veja que o título do nosso estudo é Circuncisão e Sábado, os grandes ausentes do Sermão do Monte. Tanto a circuncisão quanto a guarda do sábado são assuntos que foram discutidos ao longo da história da igreja e são discutidos ainda hoje, mais o sábado do que a circuncisão, e que causam alguma confusão, algum abalo na fé de alguns irmãos. E por não estarem no Sermão do Monte, esses dois temas, nós resolvemos tratá-los justamente para mostrar aos amados irmãos que são dois assuntos que não fazem parte da doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós sabemos que o Sermão do Monte é a síntese, o resumo, a essência da doutrina de Jesus. É o próprio texto bíblico quem nos fala. Quando se termina o sermão, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 28, o texto diz: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não com os escribas. O texto bíblico é bem claro ao nos mostrar que este sermão de Jesus, este discurso de Jesus, que Mateus começa a registrar no capítulo 5, era a doutrina de Jesus. Era a essência do ensino de Jesus para os seus discípulos. Jesus viu a multidão e ensinou para os discípulos a sua doutrina. E é esta doutrina que é ensinada na igreja. Quando abrimos a Bíblia lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, imediatamente após Lucas registrar as primeiras conversões no dia de Pentecostes, ele diz:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja recebe dos apóstolos a doutrina que os apóstolos receberam de Jesus. E a essência desta doutrina está no Sermão do Monte. É por isso que o subtítulo do nosso trimestre é a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O Sermão do Monte contém a síntese daquilo que nós devemos aprender com Jesus para ter descanso nas nossas almas. Foi assim que o próprio Jesus nos disse, lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Vemos, portanto, que a doutrina de Jesus está sintetizada no Sermão do Monte. E dois assuntos que, como dissemos aos irmãos, protagonizaram e protagonizam até hoje debates entre os que os cristãos se dizem ser, não estavam no Sermão do Monte. Dois assuntos que trouxeram muitos debates e trazem até hoje muitos debates entre os que se dizem discípulos de Jesus: a circuncisão e o sábado. E os dois assuntos não foram sequer mencionados por Jesus Cristo no Sermão do Monte. E este silêncio de Jesus a respeito destes dois assuntos é o que nós chamamos de silêncio eloquente. É um silêncio que fala. É um silêncio que nos ensina. Quando Jesus deixa de mencionar, ele nem menciona, seja a circuncisão, seja o sábado, ele está nos ensinando que na sua doutrina nada há a respeito de circuncisão, nada há a respeito do sábado. O discípulo de Jesus é discípulo de Jesus, independentemente de ser ou não circuncidado. O discípulo de Jesus é discípulo de Jesus, independentemente de guardar o sábado. A circuncisão e a guarda do sábado nada representam para a salvação de alguém. Porque o discípulo de Jesus é aquele que foi salvo por Jesus. E quando Jesus fala dos seus discípulos, do caráter dos seus discípulos, do comportamento dos seus discípulos, das atitudes dos seus discípulos, ele não menciona nem a circuncisão, nem o sábado. Portanto, para ser discípulo de Jesus, não é preciso se circuncidar, nem muito menos guardar o sábado. Este silêncio de Jesus nos ensina muito. E muito do que foi e é ainda debatido a respeito da circuncisão e do sábado é pura ignorância a respeito da doutrina de Jesus. Porque quando Jesus apresentou a sua doutrina, nem sequer mencionou seja a circuncisão, seja o sábado. Então, este silêncio de Jesus no Sermão do Monte a respeito destes dois assuntos já nos ensinam que são assuntos completamente
irrelevantes para a salvação, para a vida eterna. Mas vamos falar aqui um pouco a respeito de cada um destes temas, da circuncisão e do sábado, já sabendo que eles nada têm a ver com a nossa salvação, para que, além do silêncio de Jesus, que já é eloquente, vejamos o que as Escrituras nos ensinam a respeito destes dois assuntos e como o servo de Jesus deve se comportar em relação a eles. Comecemos com a circuncisão, que veio antes do sábado. A circuncisão, ela foi estabelecida por Deus a Abraão, lá no livro do Gênesis, no capítulo 17. Capítulo 17 do livro do Gênesis, a Bíblia diz que quando Abrão ainda, chamado Abrão, tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e determinou que ele se circuncidasse e circuncidasse a todos os homens da sua casa, fossem servos, fossem o filho, que no caso, o único filho que ele tinha naquele momento era Agar, aquele filho que ele tinha tido com era Ismael, né? Ismael, que era o filho que ele tinha tido com a sua escrava Agar. Assim está escrito em Gênesis capítulo 17. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. E serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente, depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que o macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Então, os irmãos vejam que, e eu li aqui Gênesis 17, de 1 a 14, os irmãos vejam que a circuncisão foi estabelecida como um sinal étnico, um sinal na carne,
de Abraão, que mudou seu nome de Abrão, que significava pai da altura, para Abraão, que significava pai de uma multidão. E a partir daquele momento, Abraão, que quer dizer pai da multidão, estabelecia um sinal desta aliança que Deus fazia com Abraão para que ele fosse pai de nações. E Abraão aí entende duas coisas. Primeiro, que Ismael, o filho que ele já tinha há 13 anos, esse filho não era o filho da promessa. Segundo, que ele seria pai de nações. Aquela promessa que Deus lhe havia dado lá em Ur dos Caldeus estava ainda de pé. Apesar de já terem passado 29 anos desde que Abraão havia sido chamado. Então Deus muda o nome de Abraão para pai de uma multidão e estabelece a circuncisão, dizendo que todos os filhos de Abraão, toda a descendência de Abraão, deveria ser circuncidada, e que quem não fosse circuncidado estaria extirpado dos povo, dos filhos de Abraão. Então, a circuncisão, irmãos, ela foi estabelecida como um sinal de pertencimento às nações, aos filhos de Abraão. Um filho de Abraão, ele se tornava filho de Abraão com a circuncisão. Não bastava ser nascido de uma mãe que fosse descendente de Abraão. Era necessário que ele fosse circuncidado, pois era a circuncisão que o fazia pertencer à nação de Abraão. Veja que até hoje os árabes, que são os descendentes de Ismael, eles também se circuncidam. A circuncisão não está prevista no Alcorão, mas é uma medida tradicional entre os muçulmanos, porque já era observada pelos árabes, porque Ismael foi circuncidado e ele circuncidou os seus descendentes. E é por isso, então, que a circuncisão ela existe também entre os árabes, e dos árabes passou aos muçulmanos. É um hadith, né? Uma norma costumeira, tradicional dos muçulmanos. Mas a circuncisão era um sinal, diz aqui o Senhor, Gênesis 17 e 11, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, a circuncisão ela era um sinal na carne do pertencimento à nação cujo pai era Abraão, que tinha recebido a promessa de Deus. Quando Israel sai do Egito, a circuncisão é mantida na lei de Moisés. Lá em Levítico, capítulo 12, nós encontramos: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Então veja que a lei de Moisés incorporou este sinal que havia sido estabelecido entre Deus e Abraão. Então a circuncisão foi mantida na lei de Moisés, estabelecida ela que tinha sido por Deus lá com Abraão. Então a circuncisão, que é feita até hoje entre os judeus, é a inserção do judeu no povo de Abraão.
ele é filho de Abraão porque ele foi circuncidado. Jesus foi circuncidado. Jesus cumpriu toda a lei e ele foi circuncidado. Veja lá Lucas, capítulo 2, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, veja, Jesus foi circuncidado 8 dias depois de nascido, conforme a ordem que Deus havia dado a Abraão e conforme foi mantido na lei de Moisés. Então, a circuncisão era um sinal de pertencimento ao povo de Abraão. A pessoa, pela circuncisão, se tornava filho de Abraão. Mas vejam, irmãos, que a circuncisão foi estabelecida como um sinal na carne para que se seja filho de Abraão. Mas, quando João Batista vem pregar, preparando o caminho do Senhor, João traz uma pregação nova. Ele mostra que para ser filho de Abraão, não basta ser circuncidado. Não basta a circuncisão para ser filho de Abraão. Veja o que prega João Batista, preparando o caminho do Senhor. Mateus, capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista traz uma mensagem nova para o povo. Vocês só serão filhos de Abraão se arrependerem dos seus pecados. Se crerem naquele que haverá de vir, no Messias. Se vocês se arrependerem dos seus pecados e passarem a obedecer a Deus, então serão filhos de Abraão. E foi por isso que João, por inspiração do Espírito Santo, lógico, ele instituiu o batismo. O batismo de João era o batismo pelo qual as pessoas declaravam-se pecadoras e se arrependiam dos seus pecados. E aí, então, estariam prontas para receber o Messias, que João Batista dizia que estava para vir. Paulo bem explica isso àqueles discípulos de Éfeso que haviam sido batizados no batismo de João. Veja lá em Atos, capítulo 19, versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Vejam, irmãos, que antes de João Batista, a lei, ela previa não um batismo, mas um ritual de lavagem, de purificação pela água. Toda pessoa que tocasse um morto, um animal morto, um cadáver, ou que tivesse um contato com sangue ou com qualquer excreção, ele ficava imundo. E para se purificar,
ele tinha que se lavar com a água da separação. E, por causa disso, se criou uma tradição de que, da mesma maneira, a mulher que passava pelo período menstrual, ela tinha que se lavar, né? E aí tinham aqueles tanques chamados mikvah, né? A mikvah eram tanques onde os judeus se purificavam, se lavavam, porque tinham ficado imundos. E todo estrangeiro, todo gentil que quisesse se converter ao judaísmo, ele tinha que ser circuncidado, mas ele também, pela tradição, não pela lei, mas pela tradição, visto que ele era considerado imundo, porque ele era gentil, ele também era lavado, ele se imergia nesses tanques, nas mikveh, né? A mikvah é o singular, mikveh é o plural, e eles se imergiam ali e se purificavam. E João Batista traz esta mensagem: vocês, mesmo sendo circuncidados, mesmo sendo judeus, precisam se arrepender dos seus pecados, porque só é filho de Abraão verdadeiramente aquele que se arrepende dos seus pecados. E aqui nós temos o desenvolvimento de uma ideia que já estava na lei. A lei já falava da circuncisão do coração. Veja lá em Deuteronômio, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10 de Deuteronômio, no versículo 16. Vamos ler o versículo 15. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Moisés, em um dos seus discursos de despedida, traz um mandamento de Deus para o povo. Circuncidem o coração. Não endureçam a vossa cerviz. Sejam humildes, sejam submissos a Deus. Façam a vontade de Deus. Se arrependam dos seus pecados. É esta circuncisão que Deus quer. A circuncisão do coração. Não endureçam a cerviz. Veja que Moisés está falando para a geração que entraria na Terra Prometida, porque os que tinham mais de 20 anos, que tinham saído do Egito, com exceção de Josué e Calebe, todos já haviam morrido no deserto, porque haviam endurecido o seu coração, porque haviam endurecido a sua cerviz. A cerviz é essa parte aqui do pescoço, é a que nos faz abaixar a cabeça. Quem tem a cerviz dura não abaixa a cabeça, ou seja, não se submete a Deus. Não faz a vontade de Deus. É rebelde contra Deus. E o que Deus queria era a circuncisão do coração. João Batista, ele vem pregar o batismo do arrependimento, exatamente para que o povo não endurecesse mais a sua cerviz. Só assim eles poderiam receber a Jesus. Só se pode crer em Jesus quem não endurece a cerviz. Quem é convencido pelo Espírito Santo e passa a obedecer a Jesus. E a primeira característica que Jesus fala dos seus discípulos no Sermão do Monte é:
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele também diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser humilde de espírito, ser manso de coração, ser obediente, submisso à vontade de Deus, baixar a cabeça para Deus, se submeter ao Senhor, se reconhecer pecador e dependente de Deus. Ser manso e humilde de coração, como era Jesus. Por isso Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem faz assim é discípulo de Jesus. Por quê? Porque circuncidou o seu coração. Deus instituiu a circuncisão na carne para identificar o povo de Abraão, até que viesse a posteridade de Abraão, que é Jesus. E Jesus agora, ele quer o que Deus também queria de Israel, a circuncisão do coração. Ou seja, o discípulo de Jesus já tem o coração circuncidado. Não precisa mais que haja circuncisão na carne. Veja que nos dias do profeta Jeremias, quando o povo estava na iminência de ser levado ao cativeiro por causa da sua rebeldia, Deus mais uma vez conclama o povo a circuncidar seu coração. Veja lá, Jeremias, capítulo 4, versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras. O povo não atendeu à conclamação divina e acabou sendo levado cativo. O que Deus queria era a circuncisão do coração. E João Batista traz a mensagem do batismo de arrependimento para que o povo cresça em Jesus. E quando vem Jesus, aí nós temos o estabelecimento do novo concerto, da nova aliança, que havia sido prometida pelo próprio Deus através do profeta Jeremias. Lá em Jeremias, capítulo 31, nós vemos a promessa que Deus dá. Versículo 31, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jesus trouxe a nova aliança no seu sangue. E os seus discípulos são pobres de espírito, são mansos e humildes de coração, porque lavados no sangue de Jesus, tiveram o seu coração circuncidado. Por isso não tem razão mais nenhuma a exigência da circuncisão na carne, porque a circuncisão da carne foi substituída pela circuncisão do coração. Logo no início da história da igreja,
surgiram aqueles que queriam que os cristãos se circuncidassem. É o que nós vemos ali em Atos, capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E o versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, logo no início da história da igreja, já surgiram aqueles que tinham vindo da seita dos fariseus, que achavam que para ser cristão, para ser filho de Abraão, era preciso ser circuncidado. Não haviam entendido que o silêncio de Jesus no Sermão do Monte já era suficiente, que os discípulos de Jesus, ele tem o seu coração circuncidado. Então, ele não precisa mais circuncidar o seu membro viril. Não precisa ter circuncisão na carne, porque ele tem a circuncisão do coração, que era o que Deus queria. O apóstolo Paulo, que se levantou contra estes judaizantes que estavam a perturbar a fé dos crentes gentios, ele é bem claro ao dizer a respeito da circuncisão. E quem é filho de Abraão? Veja lá, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Para ser filho de Abraão, basta crer em Jesus. O verdadeiro filho de Abraão é o herdeiro conforme a promessa. É aquele que crê em Jesus. Paulo também escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 10. E estáis perfeitos nele, em Jesus, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual, em Jesus, também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Quando cremos em Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A lei de Deus é inscrita em nossos corações, porque nós passamos a ter o coração circuncidado. E é por isso que no Sermão do Monte, Jesus já começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós temos o coração circuncidado. Não precisamos circuncidar a carne para sermos salvos, para sermos filhos de Abraão. E aqui, fazendo um pequeno adendo, a circuncisão do coração é a conversão, é a fé em Jesus, o arrependimento dos pecados e a fé que Jesus é o Salvador. Não é o batismo nas águas. O batismo das águas é a declaração pública de que alguém creu em Jesus. É por isso que a circuncisão não foi substituída pelo batismo nas águas. E é por isso que batizar crianças não é bíblico, porque as pessoas que batizam crianças dizem que o batismo substituiu a circuncisão. Como as crianças eram circuncidadas,
agora as crianças devem ser batizadas. Isso está fora do Sermão do Monte. A circuncisão do coração é a conversão, é o arrependimento dos pecados. Esta é a doutrina de Cristo. Falamos da circuncisão, agora vamos falar do sábado. Veja que os judaizantes, lá em Atos, capítulo 15, e isso foi decidido no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, os apóstolos, os anciãos se reúnem por causa desta contenda, e os judaizantes, eles queriam a circuncisão e a guarda da lei. Vou ler aqui de novo Atos 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E nesta guarda da lei de Moisés estava também incluída a guarda do sábado. Mas o sábado também não foi mencionado por Jesus no Sermão do Monte. Os sabatistas, aqueles que defendem a guarda do sábado, dizem que o sábado é a lei de Deus, porque o mandamento do sábado está nas tábuas da lei. E que as tábuas da lei, que foram escritas por Deus, são a lei de Deus. E o resto, os outros 603 mandamentos, foram escritos por Moisés, são a lei de Moisés. Então, eles fazem uma diferença entre lei de Deus e lei de Moisés, dizendo que a lei de Moisés passou, mas a lei de Deus não. Só que não existe lei de Deus diferente de lei de Moisés. Vamos ler lá no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Versículo 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Deram o livro da lei de Moisés para Esdras. E o próprio texto diz que Esdras leu a lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus e a lei de Moisés são a mesma coisa. É o que diz a nossa declaração de fé. Olha o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 17, cujo título é sobre a lei. Cremos, professamos e ensinamos que a lei de Moisés, ou lei do Senhor, é de origem divina. As expressões lei de Deus, lei do Senhor e lei de Moisés dizem respeito a uma mesma coisa. E ele cita, a nossa declaração de fé cita Neemias 10 e 29. Olha que eu citei Neemias 8. Mas veja o que diz Neemias 10 e 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. E ainda Lucas 2, 22 e 23. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então, aqui em Lucas, a lei do Senhor e a lei de Moisés é a mesma coisa. Em Neemias, a lei de Deus e a lei de Moisés é a mesma coisa. Lei de Moisés, lei do Senhor, lei de Deus é a mesma coisa. Então, o fato de estar nas tábuas não significa que é lei de Deus.
e que não muda, e que a lei de Moisés muda. Não, tudo é lei de Deus, tudo é lei de Moisés, tudo é lei do Senhor. Só que o fim da lei era Cristo. E hoje nós cumprimos a lei porque estamos em Cristo. Mas dizem, não, os mandamentos, tudo bem, é tudo lei de Deus, tudo lei de... Mas os 10 mandamentos são mais importantes que os outros, porque foi Deus que escreveu. Também não é verdade. Quais são os 2 grandes mandamentos da lei? Foi Jesus quem disse. Mateus, capítulo 22, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os 2 grandes mandamentos da lei não estão nas tábuas. Procure lá nas tábuas. Você não vai encontrar amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Você também não vai encontrar amarás o próximo como a ti mesmo. Mas esses são os 2 grandes mandamentos. E não estão nas tábuas da lei. Portanto, o fato de estar nas tábuas da lei não significa que o mandamento é superior aos demais. O sábado estava lá nas tábuas da lei. Mas Jesus nem sequer os mencionou. O mencionou. Por quê? Porque o sábado é um mandamento para Israel. Não é um mandamento do reino de Deus. E isso está escrito na própria tábua da lei. Quando nós abrimos Êxodo, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, no versículo 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Veja que o mandamento foi dado aos israelitas. Tanto que os estrangeiros que estivessem dentro das portas de Israel, nas cidades de Israel, deveriam guardar o sábado. O estrangeiro que não estivesse dentro das portas de Israel não era obrigado a guardar o sábado. E a gente tem a prova disso no livro de Neemias. Os irmãos leiam lá, não vamos ler o texto todo aqui, por causa do tempo, mas os irmãos depois leiam Neemias capítulo 13, versículo 15 até o versículo 22. Então, Neemias 13, dos versículos 15 ao 22, quando Neemias retira um abuso que era a quebra da guarda do sábado. Os judeus não estavam guardando o sábado e vinham comerciantes estrangeiros para vender seus produtos numa espécie de feira todo sábado. E Neemias, então, cortou isso. Não permitiu que houvesse essa feira, porque era a quebra do dia do sábado. Mas veja bem, ele não permitiu que os estrangeiros entrassem em Jerusalém para vender os seus produtos. Mas ele não obrigou os estrangeiros a guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado era apenas para os israelitas.
Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31, versículo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto estão sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Versículo 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. O texto é claríssimo. O sábado foi instituído entre Deus e Israel. Quando Jesus fala da sua doutrina para o reino de Deus, o reino de Deus não é Israel. Por isso ele nem menciona o sábado. Ele não menciona o sábado. E Deus diz que estava estabelecendo o sábado para que o povo se lembrasse de Deus. Veja, durante 6 dias, o povo cuidava da terra, cuidava das coisas deste mundo, e então ele tinha que reservar um dia para se lembrar de Deus, se lembrar da sua identidade como povo de Deus. E por que isso? Porque o povo não quis ter comunhão com Deus. Quando Deus desceu no Monte Sinai, ele disse que o povo deveria, ao ouvir o sonido longo da buzina, subir ao monte e ter comunhão com Deus. Mas o povo não fez isso. Por causa dos trovões, relâmpagos, terremoto, fogo que estava no Monte Sinai, o povo, com medo, se distanciou de Deus. Quem subiu ao monte foi Moisés. E Deus, então, para que o povo se lembrasse dele, instituiu o sábado. Aliás, os rabinos judeus dizem que Deus instituiu o sábado lá em Mara, porque lá, no episódio das águas de Mara, está escrito o seguinte, Êxodo, capítulo 15, versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Os rabinos judeus entendem que esta ordenação que Deus deu a Israel, ali em Mara, foi a guarda do sábado. Por quê? Porque quando Deus dá o maná, logo em seguida, já há ordem para que o povo não colhesse maná no dia do sábado. Veja, lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 25. Então disse o Senhor, comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Então veja que quando Deus manda o maná, já tinha a ordem de não trabalhar no sábado. E os rabinos judeus entendem que essa foi a ordenação que Deus deu ao povo em Mara. Foi ao povo de Israel que o sábado foi instituído. Ao povo de Israel que o sábado foi instituído. Como símbolo do descanso. Assim como Deus havia descansado no 7º dia da criação, o povo deveria descansar um dia e se lembrar de Deus. Esse é o sentido do sábado. Agora, no reino de Deus,
Nós pensamos em Deus todo momento. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O servo de Jesus, o discípulo de Jesus, não precisa se lembrar de Deus em um dia, porque ele está pensando nas coisas de cima todos os dias. Todos os dias. Ele só pensa nas coisas de cima. E foi o que Jesus disse no Sermão do Monte. Jesus disse, Mateus capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos sereis acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O discípulo de Jesus, ele busca o reino de Deus e a sua justiça todos os dias. Ele não está com a sua mente voltada para as coisas da terra 6 dias e num dia ele se lembra do Senhor. Ele não se esquece do Senhor. Ele pensa nas coisas de cima. Ele busca o reino de Deus e a sua justiça todos os dias. Qual é o dia do discípulo de Jesus? É o sábado? Não. Hebreus, capítulo 4, versículo 4 em seguida. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez deste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O dia do discípulo de Jesus é hoje. Hoje ele busca o reino de Deus e a sua justiça. Hoje ele pensa nas coisas que são de cima. Hoje ele tem o seu repouso. E o repouso é Jesus. Veja que o escritor aos Hebreus, ele diz aqui, olha, o povo guardava o sábado, mas não entrou na terra prometida, porque desobedeceu. Então não tinha descanso na alma, porque era desobediente. Mas quando eles entraram na terra prometida, Josué não disse que eles estavam no repouso, porque a terra prometida também não era o repouso. Tanto que Davi, muito tempo depois, no Salmo, ele diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, o repouso também não estava na terra prometida. Onde está o repouso? Em Jesus.
Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O sábado era um símbolo, uma figura do descanso. E o descanso está em Jesus. E uma vez em Jesus, eu tenho descanso. Todos os dias. Porque eu tenho que lembrar de Deus e me dedicar a Deus e servir a Deus e pensar no reino de Deus todos os dias. Foi por isso que Jesus não falou do sábado no Sermão do Monte. Porque o discípulo de Jesus não precisa guardar o sábado. O discípulo de Jesus, ele pensa em Deus, lembra de Deus todos os dias, porque o seu dia não é o sábado, o seu dia é hoje. Hoje é o dia do Senhor. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele é bem claro neste ponto, quando ele diz assim, Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O discípulo de Jesus é membro em particular do corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, se nós somos o corpo de Cristo, não temos que nos preocupar com guarda de sábado, porque já estamos no descanso que é Cristo. E em Gálatas, capítulo 4, Paulo volta a falar sobre esse assunto. No versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Eu, inclusive, escolhi esse texto como texto áureo deste apenas. Guardais dias e meses e tempos e anos. A guarda de dias é um rudimento fraco e pobre. É algo que já foi superado. Eu estou em Cristo. Em Cristo eu já tenho repouso. O meu dia agora é hoje. Eu busco o reino de Deus e a sua justiça todos os dias. Não preciso guardar dias. Isto é um rudimento fraco e pobre. Isto não é próprio para quem conhece a Deus agora. Para quem é conhecido de Deus. Para quem entrou em comunhão com Deus. É por isso que eu não preciso guardar o sábado. É por isso que isto é totalmente irrelevante para o discípulo de Jesus. Circuncisão e sábado. Jesus não cuidou deles no Sermão do Monte, porque eles nada representam para caracterizar alguém como discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, ele tem a lei de Deus inscrita no seu coração, porque o seu coração está circuncidado. E por causa disso, ele serve a Deus hoje. Todos os dias são guardados para o Senhor. Amém.